TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 2 de maio. E você vai ver a seguir. Vítima fica ferida após acidente no centro de Petrópolis. Falta de capina e postes sem luz prejudicam moradores da Vila Militar em Petrópolis. Segunda etapa de obras do túnel extravasor ainda não tem data para ser iniciada. Acidentes nas rodovias federais caem 10% durante o feriado do trabalhador. Policiais militares apreendem drogas em Nova Friburgo e Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na madrugada de hoje, um acidente foi registrado na Avenida Roberto Silveira, no centro de Petrópolis. Na ocasião, um carro colidiu em outro veículo que estava estacionado na via. Por volta de meia-noite, um motorista que passava pela Avenida Roberto Silveira, na altura do número 430, perdeu o controle do veículo e colidiu com um outro automóvel que estava estacionado no local. Com o impacto, o carro que estava estacionado foi arremessado em direção a um tótem de pagamento de estacionamento rotativo da Sinal Parque. O equipamento quebrou, mas foi responsável por evitar que o carro caísse dentro do rio. Na manhã desta terça-feira, o veículo ainda não havia sido retirado da via, o que causou retenções no trânsito. Por volta de meia-noite e 25, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e o condutor do carro que causou a colisão recebeu atendimento e foi liberado no local. As polícias militar e civil não foram acionadas para a ocorrência. Um homem foi preso na segunda-feira em Três Rios pela polícia militar acusado de ter estuprado uma jovem de apenas 16 anos. De acordo com os agentes, a mãe da jovem de 16 anos procurava a filha. Ela foi encontrada na localidade Estrada da Matinha, como é conhecida a região, no bairro de Boa União, em Três Rios. Após questionamentos, a jovem, que também é portadora de deficiência, afirmou, na verdade, que recebeu abusos sexuais. Ela foi encaminhada, então, para o Instituto Médico Legal para realizar os exames de corpo de delito que não confirmaram a violência sexual. O suspeito, o acusado, também foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios e, caso seja confirmado, ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Além disso, ele também prestou depoimento e a Polícia Civil, então, realiza as investigações para esclarecer o fato. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Policiais militares apreenderam drogas no último fim de semana nas cidades de Nova Friburgo e Três Rios. Ao todo, 2 pessoas foram presas. Na noite do último domingo, policiais militares do 11º Batalhão interceptaram um carro que transportava 21 tabletes de maconha na RJ 116, na altura de Muri, em Nova Friburgo. Na ocasião, o motorista foi detido e conduzido para a delegacia de polícia da cidade. Já em Três Rios, 2 homens foram detidos por tráfico de drogas no último sábado, no bairro Cantagalo. Foram apreendidos 22 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha. Os acusados foram encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia e permaneceram presos. Já na tarde de domingo, também em Três Rios, os policiais apreenderam mais drogas no bairro Triângulo. Os policiais suspeitaram que o tráfico de drogas estava sendo realizado na região, mas os suspeitos conseguiram fugir, abandonando sacolas no local. Nelas, havia 85 buchas de maconha e 39 pinos de cocaína, que foram apreendidos. Moradores da Rua Duque de Caxias, na Vila Militar em Petrópolis, denunciam que a região está sem iluminação pública, capina e manutenções em geral. A situação se agravou ainda mais após um vazamento de água que comprometeu a única calçada que dava acesso ao local.
Andar na Rua Duque de Caxias, localizada na Vila Militar em Petrópolis, tem se tornado um verdadeiro desafio. Desde as tragédias registradas em 2022, parte da via ficou comprometida por um deslizamento de terra que persiste até os dias de hoje. Outras partes da calçada estão tomadas pelo mato devido à falta de manutenção. O desleixo chama a atenção, já que a via é um dos principais acessos ao 32º Batalhão. Posso dizer a você que desde o governo municipal passado eu não vejo com regularidade capina. Raramente, ou quando passam alguém aqui que eu tenho notícia sobre capina, é no final do ano, quando as pessoas vêm, tocam a campainha pedindo uma caixinha de Natal, uma ajuda, que aí você vê que tem algum apreço sobre isso. No geral, é do jeito que você pode ver por aqui. Além do mato, a falta de coleta de lixo na região é algo que facilmente consegue ser observado. Se você percebeu, o lado direito da rua Duque de Caxias, que dá sentido à unidade do quartel, está completamente tomada de mato. E como ela está, ou seja, abandonada, os moradores e outras pessoas depositam entulho e lixo desse lado, o que dá, ou seja, proliferação de ratos e roedores aqui na rua. Os problemas da região são inúmeros. Inclusive, um vazamento da Águas do Imperador preocupou aos moradores. Uma equipe da concessionária veio ao local 24 horas após a denúncia e resolveu o vazamento de água. O problema é que durante o procedimento, parte do asfalto foi danificado e a concessionária se pronunciou, dizendo que até quarta-feira resolveria o novo problema. Fizeram aqui, na verdade, um reparo, mas o reparo que fizeram aqui, na minha opinião, é amador. Tinham 6 pessoas aqui, um caminhão com um pó de pedra. Eles sanaram o vazamento da água, parece que a terra ainda está um pouco úmida ali, talvez tenha algum vazamento ainda, mas resolver a questão, não. E você vê que implicou toda aqui toda a parte de entrada aqui do meu portão, ele está... o piso está danificado, inclusive ali. Então, ou seja, eu não entendi o serviço como entregue. Na rua ainda há um outro buraco que, de acordo com Leandro, já está aberto há aproximadamente 5 anos. Você imagina quem tem um pouco menos de prestígio ou de privilégio, que precisa, na verdade, circular aqui como um morador que mora numa comunidade um pouco mais acima aqui, os próprios motoboys, transitar aqui à noite com água aqui, chovendo, um acidente aqui está anunciado. Outro problema apontado por Leandro é a iluminação pública. Para o morador, a falta de iluminação pode prejudicar na mobilidade urbana, dificultar a locomoção de pedestres, ciclistas e motoristas e tornando o trânsito mais lento e perigoso. Eu ficaria com medo de minha mãe e minha irmã circular aqui na rua durante a noite, algo que elas não fazem. No final da rua você pode constatar, se você vier um pouco mais à noite, que 200 metros pelo menos da rua está apagado, está sem energia elétrica, né? As luzes estão queimadas ou os fios estão danificados. A Rua Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, que dá nome, inclusive, ao nosso Exército e o batalhão que fica aqui em cima, ele é uma rua que você tem na entrada dela uma unidade da Prefeitura, que é uma garagem com viaturas, tem uma unidade de reparo de iluminação, curioso, e ao final da rua, na própria unidade do batalhão, você tem secretarias da Prefeitura que frequentam ali. Espero que essa mensagem possa chegar às autoridades e que a gente tenha uma resposta. A segunda etapa da obra do túnel extravasor ainda não tem data para ser iniciada. A primeira parte da obra emergencial, que estava sendo realizada pelo governo do estado, foi finalizada no mês de março. A continuação das obras da reforma estrutural do túnel extravasor do Rio Palatinato, em Petrópolis, ainda não tem data para acontecer. A primeira fase das obras foi responsável pela requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel e foram finalizadas no mês de março deste ano. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades realizou uma visita técnica na região, que foi acompanhada pelo vice-presidente da Associação de Moradores do Quissamã. Na verdade, a gente ficou com mais interrogações para frente e algumas coisas que a gente não tem muitas dúvidas. Por exemplo, a área responsável pelo município do governo do estado. Porque como é uma obra de 2 donos, uma parte, o estado está construindo o túnel extravasor, mas águas pluviais é do município e elas jogam para o túnel extravasor. Então, assim, uma parte está sendo relacionada enquanto a outra não. Então, assim, não se conversa. Isso para a gente ficou muito, muito nítido nesse ponto. Então, enquanto os dois não conversarem, nós vamos ter esse problema. Vai ser uma obra que vai estar sempre presa a alguma coisa. Ela não anda porque está presa a alguma coisa. A segunda fase
fase prevê obras nas comportas, jateamento de concreto nas paredes e no teto das galerias e concretagem no fundo do túnel. O governo do estado afirmou que a licitação para a segunda etapa das obras já foi iniciada e deve ser finalizada nos próximos dias. A preocupação dos moradores é a demora para a conclusão da obra. Ainda que a etapa de licitação seja finalizada, pode levar de 30 a 60 dias para que as obras sejam retomadas. Além disso, os moradores da localidade têm receio de que a demora na iniciação da segunda etapa possa invalidar todo o trabalho que foi feito até agora. Foi feito um emergencial com prazo de vida útil. Então, assim, foi feito uma coisa para preservar-se vidas. E foi feito perfeitamente. Só que o quê? Isso tem um prazo. Esse prazo é muito curto. Uma obra normalmente dura-se 5 anos de garantia. Essa não tem 5 anos. Ela tem um tempo mais curto para isso. Se não concretar o fundo, a gente tem novos buracos para se abrir. E agora a gente está tendo um problema que é assim, eu sei que a prefeitura está fazendo o melhor para eles nesse ponto e para algumas, mas estão desassoreando o rio no Morém. Aquelas pedras, como não tem a comporta aqui do centro, essas pedras estão descendo. Na última chuva forte, ela quicou por dentro do túnel. Então essas pedras vieram, bateram ali, já abriram com certeza mais novos micro buracos, que já tem um problema que nós temos. Então, assim, você for no final do desemboque, você vê que assoreou tudo de novo. Acabou de fazer o desassoreamento, tem menos de 2 meses, já está tudo assoreado e cheio de pedra novamente. Então, assim, você vê que uma obra depende da outra. Como um não comunica com o outro, fica todo mundo sofrendo de novo. Literalmente, para a gente é falar assim, essa briga do rochedo contra o mar, nós somos o marisco e estamos sofrendo. A recuperação emergencial do túnel extravasor faz parte de um acordo homologado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado para a implementação de um sistema de macrodrenagem para reduzir os alagamentos no centro histórico. A obra de reforço estrutural da galeria, que possui 4 metros de altura por 4 metros de largura e 3,2 quilômetros de extensão, prevê investimento total de mais de 74 milhões de reais. A Associação de Moradores do Quissamã garante que vai continuar cobrando do poder público que essas obras sejam concluídas o mais rápido possível. A gente cobra literalmente direto ao Ministério Público, ao governo municipal e ao estadual. Literalmente uma conversa direta. Estamos tentando conversando, só que está chegando a um certo ponto que a gente já viu que não adianta conversa. Enquanto não doer no bolso de certas pessoas, isso não vai se andar. Da outra vez a obra só andou porque o juiz determinou uma multa diária. Então, assim, quando mexeu no bolso, ela andou. Não mexeu no bolso, eles estão encostados. Então, assim, como não é um ano eleitoral esse ano que vem então essas obras estão se arrastando muito. Então, a gente sente que tem uma morosidade proposital. Não vamos dizer que não seja, porque esse estudo já está pronto, já tem isso tudo. Então, assim, essa morosidade infelizmente, estão mexendo com o vidro, mas estão fazendo de propósito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Dia do Trabalhador. Durante o feriado prolongado, foram mais de 20 mil fiscalizações. A operação contou com 828 agentes rodoviários. Durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro realizou mais de 21 mil fiscalizações entre veículos e pessoas. Durante 96 horas de trabalho, a PRF registrou 59 acidentes, 3 mortes e 51 feridos, que apresentaram queda de 10%, 60% e 23%, respectivamente. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, foram registradas 479 infrações pela não utilização do cinto de segurança, o que corresponde a uma queda de 21% quando comparado ao feriado de 2022. No entanto, foi registrado um aumento de 100% nos casos de alcoolemia. Os agentes ainda registraram 480 ultrapassagens irregulares e de 46 motociclistas circulando sem o capacete. Durante a ação, a PRF ainda apreendeu 108 quilos de cocaína e 34 pessoas foram detidas por crimes de trânsito e outros crimes em geral. A Polícia Rodoviária Federal ainda recuperou 12 veículos. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso por abusar sexualmente da enteada em Nova Friburgo. Câmara dos Vereadores de Petrópolis publica lei que proíbe alteração na grade dos ônibus sem aviso prévio à população. Pesquisa da FEComércio RJ mostra que o Dia das Mães deve movimentar 714 milhões de reais no Rio de Janeiro. Contribuintes poderão quitar débitos com a Prefeitura através do programa Concilia Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes.
ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que as forças de segurança do Estado encerraram o primeiro trimestre do ano com um recorde histórico de apreensões. No período, 212 fuzis foram retirados de circulação. Este foi o maior número registrado desde o início da série histórica em 2007. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no primeiro trimestre de 2023 foram apreendidos 212 fuzis no estado, um aumento de 57% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e um salto de 242% se comparado com 16 anos atrás, em 2007, quando as polícias civil e militar recolheram 62 fuzis das ruas. O mês de março também alcançou o melhor índice dos resultados dos últimos 4 anos. Se comparado com o mesmo período de 2022, o total de armas apreendidas subiu 21%, assim como o de drogas, que teve alta de 4%, e o de prisões em flagrantes, 11%. Não, aqui é tranquilo. É tranquilo? Tranquilo. Dá pra usar celular de boa na rua? Ah, não, celular dentro da bolsa. Aí eu não posso garantir, não. Eu vejo bastante viatura, é constante. Segundo os dados, foram registrados 13 mil roubos de rua no primeiro trimestre deste ano no Rio de Janeiro. Apesar disso, houve uma redução de 12%. Os roubos de veículos também reduziram em 1%. Na ocasião, 104 pessoas foram presas por dia. Nas cidades pesquisadas, os índices são ainda menores. Em Petrópolis, a letalidade violenta, que inclui mortes dos tipos homicídio doloso, pós-roubo, lesão corporal e por intervenção de agente, foi responsável por um caso em março, mas no ano já acumula 6 registros. Em Teresópolis, o crime gerou 2 ocorrências em março e desde janeiro também são 6 ocorrências. Em Nova Friburgo, a letalidade foi responsável por um caso em março e 8 no primeiro trimestre. Em Pati do Alferes, em março, também foram registradas 7 ocorrências e entre janeiro e março de 2023 foram 20 casos. Já em Três Rios e Paraíba do Sul, a letalidade representa 2 casos em março e 5 no primeiro trimestre. Dá para usar celular tranquilamente na rua? Dá, eu tenho usado.
ou tenho dado sorte. O ISP aponta também que os roubos de rua tiveram queda em Petrópolis em relação a 2022. Em março deste ano, foram 3 ocorrências e no primeiro trimestre são 10 casos no município. No mesmo período do ano passado, houve 21 roubos. Em Teresópolis, não houve nenhum caso em março, mas desde o início do ano foram 5 casos. O mesmo aconteceu em Nova Friburgo, nenhum roubo no último mês, mas no ano já são 4 ocorrências acumuladas. Em Partido Alferes, houve apenas um roubo neste ano. Em Três Rios e Paraíba do Sul, foram recebidas 4 denúncias de roubo em março e 7 no primeiro trimestre do ano. Sempre tive segurança em Petrópolis. Hoje eu não estou morando mais aqui, mas a minha família toda mora aqui. Eu acho seguro Petrópolis, sim. Os índices apresentados mostram ainda que o número de roubos de veículos também foi baixo nas cidades pesquisadas. Em Petrópolis, em março, não houve nenhuma ocorrência. Entre janeiro e março, houve uma ocorrência de roubo de veículo. Em Teresópolis, aconteceu o mesmo. Nenhum caso em março e apenas 2 registros no primeiro trimestre do ano. Em Nova Friburgo, desde janeiro, nenhum carro foi roubado. Diferente de Partido Alferes, com o registro de 2 ocorrências em março e 4 no primeiro trimestre. Três Rios e Paraíba do Sul também registraram um caso em março e 3 entre janeiro e março de 2023. Um homem de 50 anos foi preso em Nova Friburgo acusado de estuprar a enteada de 13 anos. O repórter Gabriel Fachola tem as informações. A vítima contou para os agentes que os abusos aconteciam quando a mãe saía para trabalhar. O abusador foi encontrado através do serviço de inteligência da polícia e contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem foi transferido para um presídio no Rio de Janeiro e vai responder pelo crime de estupro a vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Ele foi preso no último sábado por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo. A denúncia de abuso sexual foi realizada pela mãe da vítima. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, feita entre 18 e 20 de abril, com 863 consumidores da cidade do Rio de Janeiro, mostrou que o Dia das Mães deve movimentar 714 milhões de reais no Rio de Janeiro. Isso porque 77,2% dos entrevistados pretendem comprar algum presente. O Dia das Mães, em 2023, é celebrado no dia 14 de maio. No Brasil, a data é uma das mais importantes para a economia brasileira, uma vez que aumenta as vendas nos comércios, sejam físicos ou virtuais. Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostra que a movimentação financeira na data é estimada em 714 milhões de reais, com gasto médio por consumidor de R$ 167. O levantamento revela ainda que 65,3% dos entrevistados pretendem fazer as compras em lojas físicas, enquanto 24,9% em lojas virtuais. Já 6,9% disseram que pretendem comprar em ambos. Nesta loja de sapatos, a expectativa de vendas é positiva. Mãe é mãe, né? E todo mundo compra, nem que queira comprar uma lembrancinha, mas os filhos querem agradar as mães. Então, é um mês que, sem dúvida, sempre é bem melhor, né? Para as mães, sai muita sapatilha, tênis. Agora, como está no mês de inverno, das chuvas, sai muita bota, entendeu? E temos chinelo também, que é um presente mais em conta, meias, aí tem um pouquinho para cada preço, para cada gosto. Dos 863 entrevistados, cerca de 77% vão presentear a mãe neste feriado, 20% não vão presentear e 2% ainda estão em dúvida. Entre os presentes queridinhos estão os perfumes e as roupas. Claro que as mães de pet também devem ser homenageadas nesta data. Por isso, será realizado um bazar entre os dias 4 e 6 na Praça Doutor Alcindo Sodré, na Rua Paulo Barbosa. Nas barracas, há opções de roupas novas e usadas. Todo o valor arrecadado com a venda das peças vai ser destinado à causa animal para comprar comida e oferecer abrigo aos cães e gatos de rua. A gente tem muita eco bag, muita coisa de blusa e é muita peça nova também, que as pessoas às vezes pensam assim, o bazar são peças usadas. Não, não são. São peças que pessoas desapegaram ou que comprou no calor das emoções, mas nunca usou. Então você encontra peça com etiqueta, tá vendo? Você encontra peças com etiqueta.
A Câmara dos Vereadores de Petrópolis aprovou um projeto de lei que proíbe as empresas de ônibus que atuam na cidade de alterarem o quadro de horários das linhas de qualquer localidade sem aviso prévio de 7 dias. Confira na reportagem. Agora, para alterar qualquer horário das linhas de ônibus de Petrópolis, as empresas que atuam no transporte público da cidade vão precisar publicar um aviso prévio de 7 dias. O projeto de lei é de autoria do vereador Júnior Paixão. Foi promulgado no dia 29 de março e divulgado no dia 27 de abril. O aviso prévio é importante para que os passageiros não sejam pegos de surpresa com as mudanças. Às vezes a gente fica aqui 40, 50, 1 hora, 2 horas esperando um carro e sempre chega quebrado. Todas as linhas atrasam mesmo, não tem jeito, principalmente na parte da manhã. Todo serviço público, toda concessionária de serviço público tem que informar para o seu cliente, que é o público, qualquer tipo de mudança. No caso dos ônibus, principalmente mudança de horário. A lei diz ainda que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes deve exigir das empresas concessionárias e permissionárias de transporte que publiquem nos sites e nas redes sociais as mudanças de horário. Para a gente saber que se vai mudar o horário, que se isso seja debatido com a população e com a associação de moradores. Esse é um projeto que vem há muito tempo. A pessoa ia para o ponto de ônibus, ela não sabia se tinha ônibus no feriado. Ela não sabia que tinha no final de semana, num domingo. Eles trocavam sem falar com a população. Para a cuidadora Marli Neves, os atrasos devido às alterações nos horários são recorrentes e prejudicam quem depende do serviço. Esses dias eu tinha que ir lá no CTO e eu fiquei esperando 1h30 o ônibus chegar para me poder ir. Cheguei lá atrasada, só que a doutora me atendeu, que ela ainda estava lá, ela já estava de saída. A pessoa fica aborrecida porque você chegou atrasada, entendeu? Esse é que é o problema desses ônibus aí. O vereador Júnior Paixão, responsável por protocolar a lei, informou que, embora conste na página da companhia um ícone de alterações de horário das linhas municipais, ele nem sempre está atualizado. Esse projeto de lei veio em direção a isso, atender a população, atender e deixar bem fiscalizado com a CPTrans e para a população ter o direito. O projeto de lei do Executivo versando sobre o programa Concilia Nova Friburgo foi aprovado pela Câmara de Vereadores. O objetivo é elevar o grau de recuperação dos créditos tributários e não tributários constituídos em favor do município. Diante disso, a subsecretária de Finanças, Juliana Geraldes, pede que os contribuintes façam a regularização fiscal com o município para evitar execuções fiscais. O Concilia 2023 de Nova Friburgo oferece facilidades de pagamento e mais descontos do que a versão de 2021. Os débitos até R$ 300 terão descontos de juros e multas de 100%. Débitos acima deste valor terão desconto de 90%, variando de acordo com o número de parcelas. Em 2021, o máximo era de 36 parcelas e agora os débitos poderão ser divididos em até 60 parcelas. O valor de custas e honorários serão diluídos ao longo de todas as parcelas. Também haverá redução do pedágio. Caso o contribuinte tivesse uma dívida junto ao município já parcelada e quisesse fazer o reparcelamento, a primeira parcela tinha pedágio de 30% do valor total do débito. Agora este pedágio será de 15%. Um calendário ainda será elaborado para que possam ser iniciadas as negociações de forma online ou através do atendimento presencial. E você vai ver depois do intervalo. Redução no preço do gás natural entrou em vigor na segunda-feira. O governo do estado facilita a abertura de novos negócios no Rio de Janeiro. Campanha nacional de febre aftosa foi iniciada na segunda-feira. Dia D de vacinação contra a influenza será realizado em Teresópolis no próximo sábado. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Começou a valer na segunda-feira a redução média de 8,1% no preço do gás natural, conforme anunciado pela Petrobras no mês passado. De acordo com a empresa, os contratos com as distribuidoras prevêem atualizações trimestrais no preço do gás e vinculam os reajustes às oscilações do petróleo e da taxa de câmbio. A redução média de 8,1% no preço do gás natural, conforme anunciado pela Petrobras no mês passado, começou a valer nesta segunda-feira. De acordo com a empresa, os contratos com as distribuidoras serão renovados de 3 em 3 meses. No trimestre encerrado em abril, o preço do petróleo reduziu cerca de 8,7%. Já o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%. Segundo a Petrobras, a parcela de preço relacionada ao transporte do gás sempre sofre alteração no mês de maio. Neste ano, o reajuste será de 0,2%. Desde o início do ano, o gás já sofreu uma queda de 19%. A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimentos de cada distribuidora, assim como por suas margens e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais conforme legislação e regulação específicas. Segundo a Petrobras, a atualização do preço do gás natural não afeta o preço do gás de cozinha, seja ele em botijões ou vendido a granel. Obrigada, Larissa. Começou na segunda-feira a campanha nacional da febre aftosa. De acordo com o Ministério de Agricultura, 73 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Na primeira etapa, a vacinação acontece em 14 estados, entre eles o Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, entre outros. A campanha segue até o fim deste mês. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, as vacinas devem ser armazenadas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até a aplicação do imunizante. Já as agulhas devem ser novas e possuir 2 milímetros. As vacinas precisam ser aplicadas no pescoço do animal. Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar que realizou a imunização ao órgão de defesa sanitária animal do estado. Cerca de 73 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados durante a campanha. Outros 7 estados não vão precisar vacinar os rebanhos. De acordo com a pasta, a medida foi publicada em portaria no mês de abril. O governo do estado tirou do papel uma iniciativa para atrair novos negócios para o Rio de Janeiro. Trata-se da resolução Cogire 07 da Junta Comercial do Rio de Janeiro, publicada hoje no Diário Oficial. Na prática, a medida garante mais celeridade na concessão de alvarás, facilitando a abertura de empresas em todo o território fluminense.
A resolução foi aprovada em reunião mensal do Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial. O Rio de Janeiro é o primeiro estado a contar com um comitê com esta função e está servindo de exemplo para outros estados do país. Segundo o presidente da Juscerja, Sérgio Romai, a reclassificação de risco aparece como mais uma facilidade para o empresário fluminense. O texto dá uma nova redação à resolução COGIRE 05, do dia 27 de outubro de 2020, e reclassifica 67 códigos que definem as atividades exercidas por uma empresa para risco 1, o mais baixo na classificação de riscos, ou seja, torna mais fácil a abertura de novas empresas cujas atividades estão incluídas nesta relação, já que este tipo de empresa tem acesso ao alvará de funcionamento de forma automatizada. Teresópolis vai realizar no próximo sábado o dia D de vacinação contra a influenza. A ação vai ocorrer das 9 horas da manhã às 4 da tarde em todas as unidades de saúde do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, a ação é voltada principalmente para idosos acima dos 60 anos, profissionais de saúde que não participaram da campanha, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, puérperas, além de pessoas com comorbidades, caminhoneiros e professores. A vacinação será realizada em todas as unidades de saúde do município, além do Centro Materno Infantil e do Posto da Várzea, de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. As equipes da Secretaria de Saúde também vão realizar atendimentos à população na Praça da Unidade de Saúde Dr. Etiel Abdalá, em São Pedro. E ainda falando de Teresópolis, peças criativas produzidas com as mais variadas matérias-primas podem ser encontradas na edição especial da Feira de Artesanato Teresópolis Artes Manuais, em homenagem ao Dia das Mães. A feira começa nesta quinta-feira, dia 4, e segue até o domingo, dia 7, no Espaço Cultural Higino, com visitação das 10 horas da manhã às 7 da noite e entrada franca. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto com possibilidade de chuva no período da tarde e noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e névoa. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Petrópolis pode esperar por mais um dia de céu encoberto. Pode chover no período da tarde. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Pátio do Alferes, a quarta-feira vai ser de céu com muitas nuvens sem possibilidade de chuva. Há possibilidade de elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 998398384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.
TVC, a TV do Correio da Manhã.